Bem, vamos lá, continuar aqui com os vídeos de conteúdo da linguagem de programação. Esse módulo 3 a gente vai falar sobre as estruturas de repetição. Estruturas de repetição, vamos dar uma revisão, porque vocês já viram isso, né? Essas estruturas, né, são úteis quando a gente quer executar um conjunto de instruções várias vezes, né? Isso vocês viram lá em algoritmos. E eu costumo dividir em duas formas, em duas condições, duas situações em que a gente usa as estruturas de repetição, né? Que essas duas situações vão mostrar, vão identificar o porquê da criação de cada estrutura de decisão que a linguagem C tem, né? Então, uma situação é quando a gente não sabe a priori quantas repetições serão feitas, ou seja, quantas vezes a gente quer que aquelas instruções sejam executadas, né? A priori significa quando eu estou desenvolvendo o programa, quando eu estou construindo o meu programa, né? Então, quando eu estou construindo o meu programa, eu não sei quantas vezes aquilo vai se repetir, né? Essa é uma situação. Por exemplo, calcular a média da idade de uma turma qualquer da faculdade. A priori, né, eu não sei quantas pessoas, quantos alunos tem numa turma qualquer, né? Então isso exige um tratamento, exige uma estrutura de dados, uma estrutura de repetição. A outra situação é quando sabemos a priori quantas repetições vão ter. Por exemplo, escreva seu nome 10 vezes. Você sabe que você tem que repetir, né, o printf para escrever o seu nome na tela 10 vezes. Então isso pede uma outra estrutura de repetição. A gente vai ver esses dois casos, né? Primeiro caso, quando a gente não sabe, né, o que acontece? A gente precisa usar uma condição, né, a ser avaliada, que nem no if, né, e para que o bloco de instruções seja executado, né? Então, é o famoso enquanto, né? Enquanto essa condição for satisfeita, eu executo as instruções e testo de novo. Enquanto ela for satisfeita, enquanto essa condição for verdade, eu executo as instruções. Essa condição virou para falso, eu saio fora do loop. É isso aqui, o pseudocódigo, né? Enquanto a condição for verdade, eu executo e testo de novo. E executo até ele ser falso, eu saio fora. É importante, é meio óbvio, mas é importante dizer o seguinte: dentro do bloco de instruções, aqui dentro, né, deve haver instruções que permitam que a avaliação da condição seja, em algum momento, falso. Porque senão, se essa condição nunca for falsa, eu nunca vou sair daqui, né? Existem até situações em que isso é possível, mas não é no nosso caso aqui agora. Então a gente tem que ter aqui dentro alguma instrução para que torne essa condição em algum momento falso, para poder sair aqui e continuar meu programa, né? Isso ao longo dos exemplos fica claro. Esse exemplo aqui, ó, calcule a média da idade de uma turma qualquer. Sabemos a priori quantos alunos tem? Não. Utilizamos uma condição a ser avaliada pelo bloco que seja executada e que em algum momento vai ser falso. Qual seria essa condição? Por exemplo, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, né, a gente tem que definir uma situação dentro do problema a ser resolvido que nunca ocorrerá e usar essa situação como sendo a situação de saída do loop, né, que vai torná-la falsa. Por exemplo, se eu quero calcular a média de idade de uma turma, o que eu preciso? Primeiro, saber a quantidade de alunos, né? Então essa é uma informação. Quantos alunos tem? Tantos alunos.
A segunda situação eu preciso ficar num loop, voltando atrás, anulo o que eu falei. Eu não vou pedir a quantidade de alunos, tá? Eu só vou ficar no loop pedindo a idade de cada aluno, né? E a cada aluno cuja idade for fornecida, eu vou incrementando o contador de alunos, né? E quando é que eu saio desse loop? Por exemplo, quando a idade digitada for 0. Não existe aluno de faculdade com 0, de escola nenhuma, né? Com 0 anos de idade, né? Então 0 é uma boa condição para eu sair do loop, né? Fica algo assim, ó. Eu tenho um total, vai ser o total das idades, e um contador, que vai contar quantos alunos tem, para depois calcular a média. Eu peço para ler a idade e fico aqui, ó. A idade digitada, enquanto a idade digitada for diferente de 0, eu incremento, eu adiciono a idade digitada, né, ao total, incremento o contador e peço para ler de novo a idade, mais uma idade. Ele vai ler a idade, se essa idade for diferente de 0, ele adiciona ao total, incrementa o contador, lê de novo. Lê a idade. Se a idade digitada for 0, eu saio fora do loop e calculo a média, né? Total de idades dividido pelo contador. Ok? Então tá aqui, ó, programinha em C, né? O total, a média, o contador e a idade. Zerei aqui o total e o contador, pedi a idade. Enquanto idade maior que 0, poderia ser diferente também de 0, tá? Porque não tem idade negativa, né? Mas enfim. Enquanto idade maior que 0, somo a idade ao total, incremento o contador e peço a idade de novo. Se a idade o cara digitar 0, ele sai fora daqui e calcula a média. Calcula a média se o contador for maior que 0. Por quê? Essa é aquela dica, né? Sempre que você tiver um cálculo de divisão, você tem que testar se o denominador for uma variável, você sempre tem que testar se ela é diferente de 0. Na verdade aqui deveria ser diferente de 0. Mas no nosso exemplo aqui serve maior que 0. Tá? Então ele calcula a média e mostra a média na tela. Ok? Esse é o while, né? While. A estrutura, né? A sintaxe é essa aqui. While, expressão lógica, tudo bem parecido, a estrutura é bem parecida com o que vocês já viram em algoritmos, né? Aqui tem um exercício para a gente fixar isso. Uma grande empresa comprou 200 toneladas de minério e quer controlar a quantidade de minério que está sendo entregue. A entrega está sendo feita por caminhões caçamba com tamanhos diferentes. Assim, uma caçamba tem 10 toneladas, a outra tem 30 toneladas, a outra tem 25 toneladas. Né? Esses caminhões são pesados um a um quando chega na empresa lá. Então, faça um programa que peça a quantidade de minério de cada caminhão, né, que está entrando lá para entregar o minério em toneladas, a quantidade de minério pede a quantidade em toneladas e emite uma mensagem indicando que a quantidade comprada foi alcançada quando isso ocorrer. Então o programa vai pedir periodicamente, repetidamente, a quantidade de toneladas que aquele caminhão está entregando de minério. Quando a quantidade comprada, no caso 200 toneladas, for alcançada, ou seja,
quando o vendedor do minério entregar as 200 toneladas, o programa vai dizer, olha, já foram entregues as 200 toneladas. Essa é a ideia do programa. Isso aqui é um outro programa, né? Pedro cresce 3 centímetros por ano e Paulo cresce 2 centímetros por ano. Faça um programa que pede a altura de Pedro e de Paulo e informa, se Pedro for menor que Paulo, quantos anos serão necessários para que os dois tenham a mesma altura. Então, digamos que Pedro tenha 1,50 m e Paulo tenha 1,60 m. Né? Pedro cresce 3 centímetros por ano e Paulo cresce 2 centímetros. Então Pedro cresce mais do que Paulo a cada ano. Né? Se Pedro tem 1,50 m e Paulo tem 1,60 m, em algum momento, Pedro, que cresce mais do que Paulo, em algum momento eles vão ter a mesma altura. Né? Então, quantos anos eles vão levar para ter a mesma altura? Essa é a ideia. Obviamente, você tem que fazer isso aqui com estrutura de repetição, tá? E não com uma formulinha. Para quem tiver disposto e ainda não tiver feito, podem fazer esses exercícios da lista aqui também. Okay? A gente viu aqui que o while, né, o enquanto, faça enquanto, né, ou o while, é uma estrutura de repetição boa para a gente usar quando não sabemos a priori a quantidade de repetições. Né? A gente viu que a gente precisa de uma condição a ser avaliada e essa condição a gente é que vai decidir de acordo com o problema que a gente está resolvendo. Né? Existe uma estrutura que é boa para usar na situação em que sabemos a priori a quantidade de repetições a serem feitas. Né? Essa estrutura é o para aqui, ó, é o para, né? Que vocês faça para, eu não sei como é que vocês foram, como é que o Adriano chamou isso aqui, mas é a estrutura for para a gente aqui, né? Vamos voltar aqui. Então, é um caso, na verdade isso aqui é um caso particular do caso geral que a gente viu, do faça enquanto, né? A gente pode usar o enquanto aqui? Pode, mas existe uma estrutura apropriada para isso, que é o for, né? A gente utiliza uma variável para contabilizar o número de repetições sendo executadas, a gente chama essa variável de controle do loop, e essa variável atua em 3 momentos, né, do loop. O momento de inicialização, o momento de avaliação e o momento de atualização. Na inicialização, o nome já diz, a gente vai inicializar essa variável com um valor. No momento de avaliação é quando a gente testa esse valor, né? A gente testa o valor dessa variável de controle. No momento de atualização é quando a gente atualiza essa variável para que na condição em algum momento ela seja falsa. Então você vê que isso, eu montei dessa forma aqui esse fluxograma, né, muito parecido com a estrutura do while, né, aqui. Só para entender o funcionamento da estrutura for. Né? Então tem um momento de inicialização, a gente inicializa a variável e de cara já testa a condição da variável. Se for verdadeira, executa as instruções que estão dentro do loop, atualiza a variável, né, de controle, essa variável aqui, e testa de novo, para ver se ela continua, se essa condição continua sendo verdadeira. O pseudocódigo usando o enquanto, né, é essa aqui. A gente tem que inicializar fora, essa é a variável de controle. Né? A gente está inicializando ela com 0 e testando. Enquanto essa variável conte for menor que 0, faça isso aqui assim. Feito isso aqui assim,
eu atualizo a variável cont e vou testar de novo se ela continua sendo menor que zero. Aqui eu estou incrementando a variável cont. Eu fico aqui até ela ser igual a 10. Né? Isso aqui, eu estou usando a estrutura enquanto, mas a gente pode usar essa estrutura aqui, for, né? Em que essas três situações, né, essas três situações são colocadas na mesma linha dentro do parênteses, separadas por ponto e vírgula. Né? Então, for, aqui é a inicialização da variável, que corresponde aqui ao cont igual a zero, né? Contador igual a zero. A avaliação é a avaliação da variável, né, enquanto contador menor que 10, né? Você só bota aqui, você não bota o while aqui, você bota contador menor que 10. Né? E a atualização, que é o incremento da variável. Incremento se eu quiser, eu posso atualizar aqui da maneira que eu quiser, né? De 2 em 2, de 5 em 5, enfim. E aí como é que funciona? Funciona exatamente dessa forma. O for entra aqui, executa essa inicialização. Sei lá, x igual a 0. E de cara já vai testar. Por exemplo, x menor que 10. Se sim, executo essas instruções e executo a atualização aqui, né? A expressão de atualização. Sei lá, x igual a x mais 2, por exemplo. X igual a x mais 1. Bom. E aí testo, né? Se isso aqui continua sendo verdade, eu executo as instruções. Tá? Eu botei aqui os dois códigos, né? A equivalência dos dois códigos. Tá? Eu fazer dessa forma e dessa forma, você vai ter o mesmo resultado. Tá? Essa forma, essa estrutura foi idealizada, né, para a situação em que a gente sabe quantas vezes a priori essas instruções vão ser executadas, e essa aqui, o while, foi criada para a situação em que a priori a gente não sabe quantas vezes essas instruções vão ser executadas. Tá? Mas a gente pode usar dessas duas formas. Aqui é só um fluxo, né? Ó. Inicializei, ó, aqui com while, inicializei, testei, se for verdade, executa, incrementei, e aí fico aqui. Mesma coisa aqui, ó, inicializei, testei, se for verdade, executo, atualizo, analiso, executo, atualizo, até isso aqui ser falso, sai fora. Tá? Usando o for. Algumas observações sobre o for. Da mesma maneira que eu posso executar ou desenvolver uma estrutura de repetição onde eu conheço a quantidade de repetições a priori, eu posso fazer isso com for e posso fazer isso com while, dessa forma aqui. Da mesma forma, eu posso usar o for para executar uma instrução onde eu não sei a priori quantas vezes eu vou executar dentro daquele loop. Né? É possível? Só que, assim, não foi feito para isso. Né? Dá para fazer? Dá. Por que dá para fazer? Vamos ver aqui, ó, os três parâmetros da estrutura for. A gente viu que a estrutura for tem três parâmetros, né? Por assim dizer, não são parâmetros, são expressões. Né? Eu posso não definir a primeira expressão, a expressão de inicialização. Né? Essa variável x pode ter vindo do programa já com um valor, né, que eu inicializei aqui antes. Né? Então eu não preciso inicializar aqui. Ele só vai testar enquanto essa variável atender a essa condição, vai executar as instruções
atualizar aqui e continuar aqui. Eu posso também não atualizar, não colocar essa expressão de atualização da variável de controle, como aqui. O que acontece? A variável x pode ter vindo aqui já com algum valor, né? Porque eu não estou inicializando aqui. Ele vai testar essa condição. Se for verdade, vai executar essas instruções. Aqui dentro do bloco de instruções, dentro do for, deve ter uma instrução que atualiza a variável x, senão ele nunca vai sair daqui, né? Por exemplo, se a variável x for 8, 8 é menor que 10, pá. Se não tiver nenhuma instrução aqui que altere a variável x, eu não estou atualizando a variável x aqui, então ela vai continuar com o valor que tinha, e nunca vai sair daqui, tá? Essa aqui, dessa forma, isso aqui equivale a while x menor que 10. Não é? Então, dessa forma, eu estou implementando a estrutura while, equivalente à estrutura while. A estrutura while tem o quê? Tem while e a condição apenas. Né? Eu tenho que inicializar aqui fora e tenho que atualizar aqui dentro. É exatamente essa situação. Estou inicializando aqui fora a condição do while e estou atualizando aqui dentro. Tá? E eu ainda posso usar, não especificar nada, nenhuma expressão. Isso aqui é o que a gente chama de loop eterno, ou seja, ele não testa condição nenhuma, então para ele é verdadeiro, vai ser sempre verdadeiro, vai ficar eternamente nesse loop aqui. Isso tem, como eu já falei antes, isso tem o seu uso. Tá? E é até relativamente comum utilizar isso aqui em alguns desenvolvimentos aí. Então, assim, a linguagem C te dá flexibilidade para você fazer o que você precisar dentro do teu programa, tá? Para atender a tua solução. Aqui a gente usou o operador de atribuição de valor conjugado com uma operação aritmética aqui, tá? Isso é possível. Isso aqui é uma contração da expressão comum que a gente usa, né? X igual a x mais 1 pode ser escrito como x mais igual a 1. Tá? Acontece que a gente tem se a gente quer apenas incrementar uma variável, existe uma maneira mais contracta ainda, mais simples ainda, que é o operador mais mais. Quando eu faço assim, variável, né, x mais mais, isso é equivalente a isso aqui. Então, tanto assim quanto assim, essas duas expressões são equivalentes a essa mais comum que a gente conhece da matemática. Né? Então, isso aqui é chamado operador de incremento e esse aqui é chamado operador de decremento. Isso aqui subtrai 1 da variável. Tá, ok? É uma maneira muito usual também aqui, que normalmente a gente bota cont mais mais. Se a gente quer incrementar a variável, né, quer contar de 0 a 9, ou seja, quer contar 10 vezes, faço aqui cont menor que 10 e aqui cont mais mais. Ok? São esses dois operadores aqui. Esses operadores têm uma utilização, né, tem um comportamento diferente em duas situações diferentes. Né? Esse operador pode ser utilizado como uma pré-operação ou uma pós-operação. O que significa isso? Quando esse operador está atrelado a essa variável C aqui, por exemplo, né, é colocada antes do nome da variável, como está aqui, mais C, e essa variável C faz parte de uma expressão, qual o valor que vai ser utilizado para executar essa expressão, B mais C? Né?
quando o operador de incremento é colocado antes do nome da variável, primeiro essa variável é incrementada e depois, com esse novo valor incrementado, a variável é somada a b. Tá? Quando o operador de incremento, no caso aqui decremento, é colocado depois do nome da variável, primeiro a variável c é somada à variável b, né, e colocado o resultado na variável a. Depois disso, a variável c é decrementada, no caso aqui. Tá, ok? Se ficou esquisito, volta o vídeo e ouve de novo a explicação. Para entender direitinho, vamos dar um exemplo. Digamos que esse aqui é o código, né? A é igual a 0, B é igual a 1, C é igual a 2. Então, os valores antes da execução dessa expressão são esses. A é igual a 0, B é igual a 1, C é igual a 2. Né? Como é que isso aqui é executado? Repara, a variável C ela é pré-incrementada. Ou seja, primeiro eu incremento a variável C. C tinha o valor 2, vai ter o valor 3. E com esse valor 3, ele vai ser incrementado a B, que é igual a 1, e vai colocar, então 3 mais 1 vai colocar o valor na variável A. Então A recebe o valor 4. Tá? Por quê? Porque a variável C foi pré-incrementada, ela foi incrementada antes de executar a expressão de soma com B. Tá? Então, pré-incremento. Aqui é um pós-incremento, né? Os mesmos valores de A, B e C. O que acontece? Como isso aqui é um pós-incremento, então primeiro eu vou somar B com C. Então B tem 1, C tem 2. 2 mais 1, 3. Vou colocar esse resultado dentro da variável A. 3. Após essa soma, eu vou incrementar a variável C. Então C, que tinha 2, vai passar para 3. Então repara que o pós-incremento e o pré-incremento alteram o resultado da variável que vai receber o resultado dessa soma aqui, dessa expressão aqui. Aqui no pré-incremento da variável C e aqui no pós-incremento da variável C. Ok? Esse é o detalhe. Se eu tiver simplesmente uma instrução como essa aqui que eu comentei assim, né? Tanto faz, né? É uma instrução que eu não estou atribuindo o valor de x a ninguém, né? Então eu posso colocar x mais mais, como eu posso colocar mais mais x, vai dar no mesmo, correto? Por quê? Porque eu não estou, x aqui não faz parte de nenhuma expressão, né, que vai atribuir, cujo resultado vai ser atribuído a uma outra variável, tá bom? Muito bem. Aqui, ó. Comum se utilizar dessa forma. Bom, refazer esses programas usando a estrutura for. Tá? Não aqui é só para indicar que é a estrutura for, né? Usar as expressões aqui de inicialização, avaliação e atualização normal, tá? Esses programinhas utilizando o for, tá bom? Temos meia hora de vídeo, eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente fala do while, ok?